Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, hoje foi um dia de discursos elegantes, mas que precisariam ser bem apreciados, bem observados. Porque o ex-líder do PT, senador Humberto Costa, que fez um discurso, claro que tinha que defender o governo, fez um discurso fazendo apreciação sobre o momento econômico, tecendo comentários positivos sobre uma atitude da Presidente da República hoje, lançando um programa de financiamento de fogão de 5 bocas, máquina de lavar, geladeira, linha branca. Ela, ao lançar o programa, ao invés de fazer a comunicação ao país, ela agulhou a oposição. E Sua Excelência, o senador Humberto Costa, no rastro da provocação, referiu-se à linha da oposição como a linha de terrorismo econômico, como se nós torcêssemos pelo quanto pior, melhor. Em seguida, o senador Aloysio Nunes fez um discurso substantivo, elegante, colocando os fatos como eles o são. Que é o que eu pretendo, senhor presidente, neste momento fazer. Fazer a constatação de fatos, não é elocubrar, não é fazer comentários sobre hipótese, é fazer a constatação de fatos. Senador Aloysio, durante os últimos 24 meses, o Brasil viveu um momento, se não de bonança no plano internacional, no plano nacional, de excelentes condições para um crescimento econômico exponencial. Porque nós tivemos juros baixos, como sempre pedimos nós da oposição, financiamentos em condições favoráveis para aqueles que quisessem promover investimentos dos seus negócios ou para aqueles que quisessem comprar a produção. E um câmbio favorável, o câmbio chegou a perto de uns R$1,60 por dólar, favorecendo, claro, que o processo de exportações. Então, juntamos câmbio favorável, permitindo que as empresas do Brasil exportassem, porque estariam competitivas, juros baixos, fazendo com que a população pudesse comprar ou os investidores pudessem investir para melhorar os seus negócios, e financiamentos a juros favorecidos para que aqueles que queriam melhorar pela aplicação de recursos subsidiados para melhorar a eficiência dos seus negócios, tivessem a matéria-prima pronta, tivesse o dinheiro barato. Isto tudo aconteceu durante os últimos 24 meses e, apesar disso, o Brasil cresceu a menos de 1%. Eu não estou fazendo terrorismo, eu não estou elucubrando, eu não estou tecendo comentários negativos, nem pessimistas, eu estou fazendo uma constatação, senador Armando Monteiro. Constatação pura e simples. Como constatação, eu quero fazer lamentando do que está acontecendo de 3 meses para cá. Senador Rubem Figueiró, Vossa Excelência sabe quanto saiu do Brasil ontem em dólar? Quanto se fez de operação de swap cambial? 4,4 bilhões de dólares. O que significa isso? Significa investidores indo embora. Todo dia está acontecendo isso, senador Armando, senador Moca. 4,4 bilhões de dólares foram embora. Vossa Excelência sabe como é que anda a Bovespa? Deve saber, Armando Monteiro deve saber. Está desabando. Caiu 16% no prazo de 12 meses. 16% de queda. Em matéria de Bolsa de Valores, isso é inacreditável. Nesse mesmo tempo, a Bolsa Dow Jones dos Estados Unidos, o país que se dizia que estava numa crise da qual não iria se recuperar, cresceu 16%. A diferença entre a Bovespa
e a Dow Jones do América, dos Estados Unidos, foi de 32%, menos 16% para mais 16%. Comparando de 2010 para cá, a Bolsa do México, comparada com a Bolsa do Brasil, a Bovespa, a Bolsa do Brasil perdeu em dólar 43% se relativizada com a Bolsa mexicana. Os negócios no Brasil estão desabando, são os números que falam. E aí vem a propaganda. Ontem eu lia nos jornais que o PAC havia investido, num período de 2 anos e quebrado, se não me engano, 557 bilhões. Como se fosse dinheiro do orçamento da União que estivesse sendo investida. Conversa. Senador Aloysio, destes 557, 50,8 foram de recursos orçamentários, que deveriam ser para o período de 150. Só conseguiram gastar 1/3. 1/3. O resto foi de estatais ou de empresas privadas. E é aí onde mora o perigo. É aí onde está o nosso problema, que me leva a fazer a reflexão que quero fazer com Vossas Excelências. A economia brasileira está passando por momentos de grandes dificuldades. Decorrente de quê? Senadora Lúcia Vânia, a fuga de capitais, a fuga de dólares está indo embora, porque os investidores estão indo embora, estão saindo. Vossa Excelência sabe o que é que está ocorrendo, o que é que está por trás da fuga desses 4,4 bilhões de dólares, e não sei quanto é que foi hoje e quanto é que vai amanhã? Fundamentalmente, a Bolsa está arriando, esses dólares estão indo embora, e o dólar está subindo, está hoje a 2,15, porque a Bolsa de Valores do Brasil, a Bovespa, está ancorada fundamentalmente em 2 ações, Petrobras e Vale do Rio Doce. E sobre as duas houve uma intervenção perversa do governo. O governo brasileiro é intervencionista. A ação Petrobras desabou e puxou para baixo. Tanto puxou para baixo o valor da ação Petrobras, por conta de quê? Por conta do governo ter feito da Petrobras um instrumento de contenção da inflação. Quando a Petrobras é uma empresa que tem acionistas, inclusive, que vivem de querer rendimentos. Mas o governo, que é majoritário, fez da Petrobras, por intervenção direta, um instrumento de controle da inflação. Resultado, matou a galinha dos ovos de ouro. Está a Petrobras agora se debatendo para tentar se recuperar. E a evasão de dólares é produto de venda dos acionistas privados estrangeiros, que venderam as ações da Petrobras, fizeram dólares e mandaram esses dólares embora. E a Petrobras, com a ação deprimida, puxou a Bovespa para baixo. Sabe qual é a segunda? Vale do Rio Doce. Por uma atitude também intervencionista do governo, e a culpa é do governo, e é preciso que essa constatação seja feita. A Vale do Rio Doce tem hoje, na presidência do seu Conselho de Administração, uma pessoa imposta pelo governo federal, uma empresa que é privada. O mercado é sensível a isso tudo e cai fora, vai embora. Quando há um movimento, como o de São Paulo hoje, de quebra-quebra pela passagem de ônibus, o movimento é visível, é explosivo, é instantâneo. Esse é pior, porque de mansinho o investidor vai embora e deixa o resultado. E o resultado, senador Aloysio, é esse perverso, é a evasão de divisas, é a elevação do câmbio, que saiu de 1,70 para 1,80, 1,90, 2, 2,10, 2,15, importando inflação, abaixando o valor das empresas brasileiras e criando grandes dificuldades por culpa de atitudes intervencionistas do governo federal. A segunda colocação que desejo fazer, que é a minha preocupação maior, senador Armando Monteiro. A minha maior preocupação, de todas as que eu tenho no campo da economia, é que o governo insiste, ainda hoje, a atitude que tomou de usar recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um dinheiro do trabalhador, para financiar a venda de fogões, geladeiras, máquinas de lavar, tem um objetivo claro de proporcionar estatística positiva para o governo.
Na hora em que você tem dinheiro nas mãos das pessoas que não cresceram a renda, vão ter apenas um financiamento de um dinheiro que pertence ao trabalhador para comprar a linha branca vai produzir mais geladeira ao setor e vai, evidentemente, na estatística do trimestre ou do semestre, vai apresentar números favoráveis de crescimento da economia. Só tem um detalhe, é que o trabalhador que tomar o dinheiro do trabalhador do Fundo de Garantia não melhorou a renda e vai ter que pagar a prestação. E aí você pode ter inadimplência. Na inadimplência, esse dinheiro que é um fundo do trabalhador vai ter um rombo. E quem vai cobrir o rombo é o governo brasileiro com o dinheiro do contribuinte brasileiro. E vai aumentar a carga de impostos. Tudo isso é presumível. Vai acontecer? Espero que não aconteça. Mas o que o governo está fazendo é, de forma artificial, promover o crescimento da economia com dados estatísticos sem sustentação. Por quê? E aí é onde entra a minha preocupação maior. Senador Armando Monteiro, eu já fui 2 vezes governador e aprendi uma coisa. Governo eficiente é o governo que tem capacidade de gasto. Quando o governo arranja um dinheirinho e consegue rapidamente transformar aquele dinheiro em obra, vencendo dificuldades de contestações de concorrência, de briga e disputa por preço, de intempérie com o tempo, chuva ou sol. Quando supera isso tudo, é porque o governo é eficiente. O governo com capacidade de gasto é governo eficiente. Os dados que eu citei, do PAC, mostram que dos 550 bilhões de reais gastos, somente 50 bilhões, 1/3 do que estava previsto no orçamento, foi dinheiro federal. Por que que está ocorrendo, senador Aloysio Nunes Ferreira? Eu aprendi que você tem gestão eficiente, não quando o governante é eficiente, é quando a equipe é eficiente. É quando os escalões intermediários, até lá embaixo, é formada por gente qualificada, por gente do ramo. O que está ocorrendo no Brasil hoje, e isso é uma coisa permanente de difícil reversão, é que você tem ministro de PT, ministro do PMDB, ministro do PR, ministro do sei o quê, e os escalões intermediários abaixo, tudo nomeado politicamente sem a qualificação devida. Resultado, você tem estruturas que não são capazes de, por qualificação ou por mérito, superar as dificuldades do dia a dia. Resultado, o governo é pesado. É vagaroso, é devagar. O Brasil tinha pressa e o governo do Brasil não está atendendo à pressa do povo do Brasil. Essa é que é a verdade. Essa é uma verdade duríssima, que é preciso que seja enxergada, presidente Ivo Cassol. Uma das minhas maiores preocupações é que as estruturas administrativas do Brasil estão pesadas, são mastodônticas, são pesadonas e são incapazes de levar aquilo que nós queríamos que venha acontecer. Não aconteceram como o governo queria, pela via do próprio governo, os aeroportos, as estradas, os portos, porque a estrutura é pesada. O governo resolveu fazer agora as concessões e privatizações que, na minha opinião, não vão andar bem, porque as convicções do governo não são neste rumo e tudo que é feito sem convicção não é feito rapidamente. Nada do que não é feito com convicção, e o atual governo não tem a convicção do prestigiamento ao capital privado para dar a ele liberdade de ação, nada do que não é feito com convicção anda bem. Infelizmente. Resultado, nós temos aí uma estrutura por vícios, comprometida, pesada e que está estabelecendo âncora à velocidade com que o Brasil deveria e poderia estar crescendo. E o segundo ponto, senador Aloysio Nunes Ferreira, não poderia nunca ter acontecido a sinalização perversa que aconteceu há 1 mês ou 2 meses atrás. Eu não quero discutir a qualificação do indicado, eu quero discutir a criação do 39º Ministério da República. Na hora em que você está na cara, para combater a inflação, você tem que ter eficiência. Você tem que ter um Brasil com produção, não com financiamento. Se tiver financiamento sem produção, quem vai comprar aqui é o chinês, que é competitivo e que consegue botar o produto dele aqui dentro e consegue vender. Se o povo do Brasil, de alguma forma, tem renda por financiamento, mesmo que isto signifique inadimplência no segundo momento, e não tem produção,
Isso vai facilitar a vida de quem for competitivo, é do chinês, é do americano, é do japonês, é de quem consegue vender barato, que bota o produto aqui e vende barato aqui dentro. O segundo ponto que me preocupa é que o governo é gastador. Gastador e que sinaliza com gastança. Criou o 39º ministério como que agredindo a consciência dos meios produtivos do Brasil. Resultado, se é gastador, tem que recolher imposto. E aí não cansa de manter acesa a chama da carga tributária campeã do mundo. Resultado, o Brasil não pode baixar a carga tributária e o Brasil não tem eficiência para fazer a infraestrutura. Juntas as duas coisas, produz um país lamentavelmente ineficiente. Nós estamos caminhando para ser uma economia do tamanho ou menor do que o nosso mercado interno. Os países que crescem, que são quinta, sexta, sétima, oitava economia do mundo, estes países são aqueles que são competitivos, capazes de serem maiores do que o seu mercado interno, não terminar menores do que o nosso mercado interno. Lamentavelmente, ouço com muito prazer o senador Armando Monteiro. Senador Zé Agripino, essa casa tem muito respeito por Vossa Excelência. Vossa Excelência sempre pontifica com intervenções que são muito marcadas por posições equilibradas, além da competência e da experiência que Vossa Excelência tem. Eu compartilho muitas das suas preocupações. Acho que, em linhas gerais, o pronunciamento de Vossa Excelência é absolutamente correto. Mas eu queria lhe dizer que a economia brasileira tem já há algum tempo uma propensão para crescer pouco, porque nós temos estruturalmente alguns problemas. Não é nem justo endereçá-los a esse governo. A economia brasileira, nós temos uma taxa de poupança muito baixa e, portanto, uma propensão a investir pouco. Nós só poupamos 14% ou 15% do PIB. Por quê? Porque elevamos a carga tributária extraordinariamente ao longo do tempo para financiar esse Estado perdulário que faz o gasto de má qualidade, o gasto que não é reprodutivo. Portanto, penalizamos o setor privado, impondo a ele uma sobrecarga e transferimos recursos para o setor público que não poupa e gasta mal. Mas seria justo, além de lembrar a criação do 39º Ministério, seria também justo endereçarmos ao Congresso Nacional uma cobrança. Eu vi aqui estarrecido, meu caro senador Zé Agripino, uma articulação que ao final revelou-se bem-sucedida para criar tribunais regionais federais. Estruturas que foram criadas agora por força de lei e que vão impactar de forma direta o gasto público do Brasil. Ao que parece, senador Agripino, essa é a maior coalizão do Brasil, é a coalizão do gasto público. Todos, ao final, se associam para endereçar uma conta ao Estado brasileiro. Então, eu acho que Vossa Excelência tem razão. Nós precisamos inaugurar nesse país um novo tempo. E, olhando o ambiente macroeconômico atual, o governo tem que dar um sinal novo, tem que fazer uma inflexão, tem que inaugurar um regime fiscal mais responsável. Isso significa, efetivamente, ir nessa direção, conter o gasto corrente para que o Estado possa, ao longo do tempo, ampliar a sua capacidade de investimento e promover aí sim uma desoneração na carga tributária global e não essas desonerações pontuais que já se revelaram insuficientes. Então eu quero me congratular com Vossa Excelência e quero dizer que o Congresso Nacional precisa, mais do que nunca, entender que nós precisamos também dar exemplos nessa casa de que não podemos estar sancionando e criando despesas nesse país apenas para fazer o atendimento de demandas políticas que, de resto, não se inscrevem nas verdadeiras prioridades desse país. Muito obrigado a Vossa Excelência. Obrigado, senador Armando Monteiro. Muito me honra a manifestação de Vossa Excelência, que
que explicita claramente estar de acordo com muito do que eu acabei de falar, de forma a contribuir com as minhas reflexões sobre tomada de posição por parte do governo, porque, em última análise, o governo é para os brasileiros. E nós estamos aqui para debater, no final de tarde de quarta-feira, para amadurecer ideias, como as que Vossa Excelência coloca. Meia culpa, meia culpa. O Congresso brasileiro criou, por razões políticas, 4 tribunais regionais federais com uma despesa desnecessária, no entendimento de Vossa Excelência e do qual eu compartilho, e que se soma às despesas do 39º Ministério e de tantas outras despesas que fazem o Brasil um país de gasto público de má qualidade muito acentuado. Eu faço essas reflexões, presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, porque eu acho que o governo tem a obrigação de governar e a oposição tem a obrigação democrática de fazer as suas reflexões e apontar caminhos. O que eu devo dizer é que eu já não tenho mais esperanças de que este governo desaparelhe o Estado, que evolua para a contratação de gente com qualificação, evolua para a meritocracia, e que se o Brasil não tiver a capacidade de fazer o que alguns países da Europa, como Portugal, por exemplo, que, reconhecendo as suas dificuldades, estão cortando na própria carne para ressurgir das cinzas, o Brasil vai, a exemplo do que está ocorrendo, progressivamente, cair degrau a degrau no contexto internacional das nações. Senadora Ana Amélia, o Brasil já foi a bola da vez há pouco tempo. A bola da vez hoje nas Américas é o México. Na América do Sul, os países desenvolvidos do mundo olham com muito respeito para o Chile, para o Peru, para a Colômbia, não mais para o Brasil, lamentavelmente. E eu faço esta reflexão porque, antes que seja tarde, é preciso que a gente acorde para merecer o respeito do Brasil. Como país líder de um continente que o foi, que o é, mas que pode deixar de sê-lo. Muito obrigado, presidente.